Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Bom, como já foi falado, hoje a exposição doutrinária é sobre as mães. Ontem foi o segundo domingo de maio, que é dedicado às mães. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Ele está dentro do capítulo 14 do Evangelho, Honrai vosso pai e vossa mãe. Eu começo a minha fala com uma frase de Chico Xavier, onde ele diz assim, que quando uma mãe faz uma prece por um filho, ela arromba as portas do céu. Eu acho essa frase muito forte, muito linda e muito verdadeira. Afinal, qual que é esse mistério que envolve as mães? Que tipo de amor é esse? Que tipo de sentimento único que é esse? Que é uma pergunta difícil de explicar. Porque não existe nenhuma criatura no mundo que não tenha experimentado esse contato, esse envolvimento com a sua mãe. Claro que esse envolvimento ele pode ser positivo e amoroso, de cuidados, de carinho, de dedicação. E ele também pode ser um envolvimento negativo, inclusive até patológico, doentio. E a gente vai ver isso. Porque a gente ouve falar de muitas crianças que se criam sem a presença do pai. E também existem muitos casos de crianças que, quando nascem, perdem a sua mãe. Mas mesmo assim, naquele momento do nascimento, ela teve esse contato com a mãe. E também durante os 9 meses de gestação. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos seres espirituais qual é a missão mais importante que Deus concedeu ao homem na Terra. E os espíritos respondem que é a missão da mulher. E eles não falam que é a maternidade, mas sim da mulher. Essa mulher que direciona esse ser. Não necessariamente a mãe biológica, mas é essa figura materna que direciona e que tem esse objetivo. Tanto é que o seu Valentim falou aqui semana passada que ali nesse capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, tem uma parte que diz ali que Jesus vai pedir o que você fez dos filhos que eu vos confiei. Porque é uma missão, é um objetivo de mãe e de pai, ou enfim, de uma avó que cria, que nós sabemos que tem muitas, ou de tias. Isso a gente vai falar agora no decorrer da palestra. E aí, quando os espíritos respondem nessa questão que Kardec pergunta, dessa missão mais importante, eles dizem que é a da mulher, pois é ela quem educa o homem. O homem no sentido de humanidade, né? E aí, então, a gente cai nesse ponto da educação, da criação. Como criar? E hoje em dia, a gente tem nos deparado assim, com situações, porque existem basicamente 2 tipos de mães diferentes. Aquela que super protege e que quer evitar a todo custo que seu filho passe por dificuldades na vida, entendendo, e assim, lógico, eu sempre deixo isso bem frisado aqui nas exposições. Nenhum de nós está aqui para julgar nenhum tipo de conduta, até porque nós também somos totalmente passíveis de erros. Eu sempre falo, né? Nós estamos todos aprendendo.
Mas eu digo, nesse sentido da superproteção, não é porque a mãe quer, lá no futuro, prejudicar o seu filho. Mãe nenhuma vai querer prejudicar seu filho com as condutas que ela está tendo. Mas essa superproteção, esse colocar o filho nessa redoma de vidro e não deixar com que ele passe por frustrações, com que ele tenha nãos na vida dele, isso é prejudicial. Porque lá no futuro, ele vai se deparar com esses nãos. E é muito melhor a criança, o adolescente, ele ser ensinado em casa, de uma forma amorosa, mas corrigindo, sim, do que ele aprender depois com a vida. Porque daí vai se tornar aquele adulto que não sabe lidar com as frustrações. Hoje em dia a gente tem uma parcela enorme da juventude que já está fazendo tratamentos psiquiátricos. Porque no primeiro momento de dificuldade já se frustra e parece que aquilo é o fim do mundo. E aí, se você for pegar lá na infância e na pré-adolescência, quando os pais deveriam, e aqui eu tô falando de mães, né? E eu não tô falando aqui, pessoal, em espancamento. A gente sabe que isso tinha muito, né? Antigamente, e ainda existem, né? Senão não teriam tantas crianças acolhidas, por exemplo, num abrigo. Mas a correção mesmo. Tem algumas mães que têm o hábito de dar uma palmada, tem outras que têm o hábito de colocar de castigo. O adolescente em casa, ele tem que aprender a fazer as coisas, sim. Não é porque tem que ajudar a mãe. A dona Celoí esses dias estava falando ali para nós nos estudos, que ela sempre deixava claro isso para os filhos. Claro que ajuda em casa, ainda mais quando a mãe trabalha fora. Mas é para ensinar eles para a vida, para preparar eles para a vida. Quanta criança, jovens, adultos que não sabem nem cozinhar um arroz. Então isso faz parte e é nossa responsabilidade, sim. Não adianta a gente querer dizer que, eu deixei solto, porque hoje em dia a gente não pode mais fazer. Não, a gente pode e deve. Em contrapartida a essa mãe que super protege e que não deixa seus filhos passar por nenhum tipo de problema, então nós temos o outro tipo de mãe, que cria com um pouco mais de rigorosidade, que sabe ser amiga do seu filho no momento que precisa, sabe ouvi-lo, sabe acolhê-lo, isso é necessário, mas que sabe se impor como mãe. A gente não está tendo mais isso. Eu tenho 2 exemplares muito distintos um do outro. Eu tenho um filho de 23 anos que desde muito novinho sempre me baixou a cabeça. Quando eu vou falar, até hoje, se eu pego mais firme com ele, ele baixa a cabeça. Eu sei, mãe. E tenho uma menina de 16 anos que é bem topetuda. Quem conhece ela sabe do que eu tô falando. E ela me testa. Faz muito tempo que ela me testa. Desde muito pequena. Ela argumenta, ela é muito inteligente. Muito mesmo. Bom, para vocês terem uma ideia, quando ela era pequena, de seus 8 anos, eu acho, quando eu dizia, vai tomar banho, eu já vou. É assim, né? Hoje em dia, criança. Eu já vou. Daí você fala daqui a 30 minutos, vai lá tomar teu banho. Mas eu já tô indo. E não vão, e não vão. Um dia, de tanto que eu briguei por causa do tal do banho, ela me disse, mãe, mas vamos raciocinar, se o resultado final vai ser o mesmo, eu vou tomar o banho, mas vai ser no meu momento. Por que tem que ser no teu se o resultado final vai ser o mesmo? Então, é sempre com argumentos. Isso de pequena, imaginem hoje. Só que assim, tem que chegar um momento que você tem que dizer, ei, aqui quem manda sou eu. Não tenho o que fazer. Eu já vejo bastante mãe balançando a cabeça. E é assim. Porque o adolescente,
ele precisa dessa referência. Nós não precisamos achar, aliás, nós achamos, né? Porque isso é um problema de mãe. A gente faz tudo o que faz, a gente dá tudo o que dá para os nossos filhos, mas a gente traz isso de achar que nunca é o bastante, que a gente nunca está fazendo o suficiente. A gente não sabe se está acertando, se está errando, e isso é normal. Mas essa referência, isso a psicologia fala. Então é baseado em estudo científico, não sou eu que estou inventando. A criança e o adolescente, eles precisam dessa referência. De saber que você está ali. Porque se ele não tem essa referência, seja num pai, seja numa mãe, seja numa tia, num avô, se ele não tem essa referência, ele fica perdido no momento em que ele mais precisa. Isso é um fato. Então, nós, mães, temos que saber ser firmes na hora que precisa. Sem contar que, quando eu falei dessas mães que super protegem, elas têm uma tendência bem equivocada, eu diria, de projetar. E isso é um problema também. Primeiro porque nós sabemos que ali naquele espírito que está junto conosco nessa trajetória, ele é uma individualidade. Claro, cabe a nós orientar, dar o nosso exemplo, que é a principal coisa, trazer eles dentro da religião, isso é muito importante. Hoje em dia é uma coisa que está se perdendo e a gente precisa retomar isso. Dar o nosso exemplo, mostrar como as coisas devem ser. E isso tudo a gente vai orientando enquanto são pequenos. Depois que eles fazem a maioridade, a gente sabe que é por conta deles. E é assim que deve ser. Claro que quando um filho sai de casa, tem a síndrome do ninho vazio, e isso é normal. Anormal se não fosse, né? Se os pais e mães achassem muito bom que um filho saísse. Não, causa sofrimento. Mas é essa a tendência natural das coisas. É para isso que nós criamos os filhos. Eles não são nossos. Eles são de Deus, em primeiro lugar, e são do mundo. Como eu estava falando das mães que projetam nos filhos. Porque a tendência é projetar justamente as suas fragilidades. É aquilo que não deu certo nelas. E elas projetam nos filhos coisas que talvez eles não queiram fazer. Quantas e quantos exemplos a gente vê de, por exemplo, adolescentes que vão fazer uma faculdade de tal coisa porque os pais projetaram isso neles. Porque era um desejo deles e eles não conseguiram realizar. E aí também está uma falha nossa. Porque cada espírito vai seguir aquilo que deve. E nós não temos que projetar as nossas fraquezas nos nossos filhos. Se nós começarmos a pensar na trajetória das mães no mundo, quando elas tiverem, quando nós tivermos consciência do papel que os nossos filhos vão ter na sociedade, na humanidade, como eu estava falando das profissões, os nossos filhos, eles serão os profissionais de amanhã. Eles vão ser os advogados, os médicos, os engenheiros, né? Eles vão ser os mecânicos, que seja, eles vão ser o que forem, o que eles devem se tornar. E como que nós estamos preparando esses profissionais para deixar para o mundo? Pessoas que não têm compromisso com o seu trabalho, com a sociedade na qual estão inseridos. E é lá na casa que nós preparamos essas crianças e esses adolescentes. Não é na escola, pessoal. Não é o poder público que tem que preparar. Somos nós. Então, a mulher, ela passa 9 meses lunares, né? Gerando uma criança. Se nós formos parar para pensar
em todas as maravilhas que Deus deixou para nós nesse planeta. Às vezes a gente tá tão corrido e tão no automático que a gente não analisa, né? Tem tantas maravilhas nesse mundo. Começar pela natureza que a gente tem, né? Pelas plantas, os animais. E se a gente for parar para pensar nesse mistério, nessa mágica que é um ser gerar um outro ser, é muito mágico. Pensando num espermatozoide e um óvulo, seres microscópicos. E daí se multiplicar e se tornar um mecanismo tão perfeito que é um corpo humano novo. Durante o processo de gestação, a literatura espírita fala que é o maior período de transe mediúnico da mãe com o seu filho, com o seu feto, né? Enquanto ele está no ventre, ele é um feto. Mas ali se faz toda uma... a mãe com o filho e o filho com a mãe, através principalmente dos batimentos cardíacos. O feto, ele sente o que a mãe está sentindo e vice-versa. As emoções que a mãe está sentindo durante a gestação, ele vai sentir também. Músicas que ela ouve quando está grávida. Então, todo o ambiente que ela vai preparar para esse bebê quando está grávida, isso tudo vai fazendo parte. E ali existe uma percepção psíquica dessa mãe com esse filho. Por que a gente fala às vezes que um filho não pode se esconder da mãe? Ele pode fingir para qualquer outra pessoa, mas para a mãe ele não vai conseguir. Porque a mãe, ela consegue notar pelo andar daquele filho, pelo olhar dele, pela maneira de respirar, pela maneira de se comportar. E a gente nota, a gente sente quando ele não está bem, quando ele está passando por algum problema mais difícil. Isso tudo por causa de todo esse ambiente que se criou durante esses 9 meses. 9 meses é um tempo grande. E também um filho, em relação à mãe, se ele tem essa ligação forte com ela, ele também percebe quando a mãe dele não está bem. A gente chama isso de uma intimidade visceral. As nossas mães, elas são o instrumento que Deus achou oportuno de trazer para a Terra, para trazer a presença dele mesmo para a Terra, através dos filhos que as mães trazem ao mundo. Muitas vezes, essas mães não conseguem ser mães de filhos carnais. E aí entra todo um processo de reparação, de resgate, né, de débito de vida passada, ou da mãe, ou de filhos, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que não conseguem ter filhos nessa existência. Mas elas não são mães biológicas, mas elas muitas vezes são tias, são avós, são irmãs de irmãos mais novos do que elas, né, que muitas vezes ajudaram a criar. São madrinhas. E elas também têm esse papel de dar o exemplo, de ajudar a orientar. E também não podemos deixar de falar no processo de adoção, que também não vamos entrar nesse mérito, porque senão dá uma palestra inteira, né, dona Silane? Mas é um ato muito bonito, que eu particularmente acho de muita coragem, mas é algo particular de cada pessoa. Esse amor de mãe que nós estamos falando, o que tem por trás disso? Por que é... Porque uma mãe, como falava na oração do início, que quando faz uma prece por um filho, quantas vezes nós já nos pegamos em oração
pedindo para Deus que tire do nosso filho algo de ruim, ou quando estão doentes, principalmente, né? Ou quando estão passando por uma dificuldade psicológica, a gente pede para Deus, por favor, se possível, afasta do meu filho e joga para mim, porque a mãe é esse ser que consegue passar por tudo isso. Se ela puder, ela dá a vida dela por o filho. E isso, esse amor de mãe, esse amor incondicional, esse amor irracional, independente do filho. Porque se nós formos parar para pensar, o maior santo do mundo, ele teve o amor da sua mãe. E a pior das criaturas também. Tem muito relato nos presídios públicos que em dia de visita pode faltar a esposa, pode faltar os filhos, os amigos, mas a mãe não falta. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, que sonhem, que vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Madre Teresa de Calcutá. Então, é isso. Essa frase dela resume o que a gente veio falando. Não sonharão o nosso sonho. Não viverão a nossa vida, a vida que nós projetamos para eles. E é assim. Mas cada vez, e eu acho que esse é o grande objetivo, não só das mães, pessoal, é uma opinião minha. Acho que esse é o grande objetivo das pessoas que são responsáveis por alguém. Como eu falei, avós, tias, padrinhos, enfim. É você lá na frente, chegar lá numa fase avançada da tua vida e olhar para trás e pensar assim, eu deixei a minha marca nessa vida. Eu deixei a segurança nessa pessoa de que quando ele precisar de algo, eu estou aqui. É isso. É a semente que a Madre Teresa está falando. É você saber que você deixou ali esse ensinamento. E, sobretudo, o teu exemplo. No Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec faz uma pergunta lá nas Leis Morais. Bem interessante. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Os espíritos respondem, é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida. E comporta um devotamento e uma abnegação que são a virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Então, no animal, acabaram aqueles cuidados em que o animalzinho consegue se virar sozinho, cada um vai para o seu lado. Na maternidade, não é assim. Nós sabemos que os filhos, por mais que estejam criados e já se viram sozinhos, esse amor ele vai persistir além dessa vida aqui. Mas a gente não pode falar só da parte bonita desse amor, da parte desse amor que a mãe acolhe, que a mãe persiste, que a mãe batalha. Nós sabemos que existem muitas mães que maltratam, que abandonam, que abortam. Nós sabemos, isso existe e muito mais do que a gente imagina.
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do próprio capítulo 14, no item 8, fala que isso é um exercício claro de resgate, onde essa mãe viria lá no planejamento reencarnatório, foi feito um acordo, e ela viria para amar esse filho, mas quando chegou aqui não foi bem assim. E ainda diz assim, ó, que há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Então, essas antipatias vêm de vidas passadas. E deveria ser resgatado, e muitas vezes não é. Já que nós falamos aqui de aborto, e sim, tem muitas mães que abortam, a gente precisa deixar muito claro, porque a gente sabe que hoje em dia tem uma modernidade aí, falando que meu corpo, meus direitos, né? Mas a doutrina é muito clara sobre isso. Tem duas perguntas aqui dentro do Livro dos Espíritos, onde Kardec são bem curtinhas e muito esclarecedoras. A 357 ele pergunta: quais são para o espírito as consequências do aborto? Eles dizem: é uma existência nula a recomeçar. E na 358, o abortamento voluntário, ou seja, porque eu quero, né? É um crime, qualquer que seja a época da concepção, existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança, antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, se alguém acha que tem brecha dentro da doutrina espírita para isso, não tem. É bem claro. Duas perguntinhas bem pequenas e bem claras. Eu trouxe uma poesia psicografada por Chico Xavier pelo espírito de Maria Dolores. O nome dela é Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te.
que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar da horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Eu acho linda essa poesia. E não tinha como a gente falar sobre mães sem falar de Maria. Maria, mãe de Jesus, que suportou tudo o que suportou, vendo seu filho amado sofrer tudo o que sofreu. Eu trouxe aqui a foto. Esse é o retrato falado de Maria. Chico Xavier, na década de 80, recebeu as instruções de Emmanuel, seu benfeitor, e naquela ocasião tinha um pintor lá naquela reunião mediúnica. E essa é uma pintura mediúnica de Maria Santíssima, conforme Emmanuel ditou para Chico Xavier. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que Maria, apesar de tudo que passou com o sofrimento de seu filho, ela é responsável por um trabalho belíssimo na espiritualidade. Ela tem os trabalhadores que se chama a Legião dos Servos de Maria, que resgatam o espírito nas zonas umbralinas, especialmente espíritos suicidas. E eles resgatam e levam para um plano melhor para poder socorrer esses espíritos. Então, toda vez que nós passarmos por uma dificuldade, principalmente em relação aos nossos filhos, vamos pedir o socorro de Maria. Nós fomos orientados aqui também, numa noite de estudos, por um mentor que se manifestou, que nós devemos fazer a oração do Salve Rainha, né? Eu, daquele dia em diante, sempre faço todos os dias além do Pai Nosso. Parabéns a todas as mães e a todas as tias e a todas as avós e a todas as irmãs, todas essas mulheres que são responsáveis por seus filhos e por seus filhos emprestados. E parabéns também, muito especial, às mães que também são pais, porque elas fazem um papel duplo. Muito obrigada pela presença de todos, que assim seja.